E aí, rapaziada? Primeiramente, eu gostaria de expressar que fazer isso aqui é muito mais difícil do que parece. Mas vamos lá. Muitos aqui já sabem, né? Meu nome é Pedro, tá aí no nome. Pra quem já veio do Instagram, sabe aí que eu já estudo para o vestibular do ITA, há uns 3 anos, aproximadamente. É, e atualmente esse é o aspecto mais notável aí da minha vida, né? O intuito desse vídeo aqui, e de alguns próximos 2 vídeos que eu tenho ideias que eu provavelmente publicarei, é de transmitir algumas ideias relacionadas a estudo e vida. Assim como o meu próprio Instagram tem também essa ideia, né? Como vocês veem lá, eu posto alguns textinhos com alguns pensamentos, algumas reflexões, sempre atreladas à questão do estudo. Primeiramente, desde já eu peço desculpas que esse é um primeiro vídeo, então pode ser que não saia perfeito. Eu tenho um roteirinho bem modesto aqui, no qual eu vou tentar transmitir essas ideias. Dado isso, a motivação desse primeiro vídeo, ou melhor, o tema desse primeiro vídeo é pautado em duas questõezinhas que estão relacionadas: voluntarismo e motivação. Tudo isso, novamente, dentro do âmbito do aspecto de uma vida de estudos. Basicamente, o fato motivador desse vídeo, primeiramente, foi um vídeo do padre Pedro Williams, que eu acompanho. Ele faz uns vídeos de meditação, e até a inspiração de eu estar falando aqui também. E basicamente, um desses vídeos de meditação, ele fala acerca dessa questão do voluntarismo, né? Mas do que se trata o voluntarismo? O voluntarismo, basicamente, ele consiste de uma característica ou de uma maneira de sempre estar realizando ações, ou muito pela força de vontade, ou estar realizando essas ações sem refletir muito acerca daquilo que te faz realizar, né? Ou então, ou basicamente, estar realizando sem pensar no lado sentimental, no lado emotivo, ou estar realizando simplesmente porque te ordenaram realizar. Assim como, por exemplo, dentro do âmbito militar, em que muitas vezes você tem de seguir ordens sem ter de questionar muito a motivação daquela ação. Dentro disso, no voluntarismo, agora eu quero fazer uma transição e fazer uma pauta para um outro fato que fez ser motivador deste vídeo. Este fato é justamente que hoje em dia nós vemos dentro das redes sociais muitos vídeos de professores ou alunos e edits e afins no Instagram, TikTok, relacionados, basicamente sempre não, mas basicamente transmitindo as ideias acerca de motivação. Essas ideias de motivação, elas são sempre tratadas de forma bem duras, bem Sasuke Uchiha, no quesito de você tem que abdicar de muitas horas de sono, você tem que abdicar de tempo com sua família, você tem que abdicar de tempo com seus amigos. Muitas transmitem essas ideias de abdicação de qualidade de vida, ou do viver realmente, né. Eu entro em muita discordância com essas concepções, né. Por quê? Aí talvez você esteja se perguntando qual a relação disso com o voluntarismo e motivação. Vamos chegar lá. Vou fazer essa síntese. Basicamente, o voluntarismo, como eu disse, ele está justamente nessa ideia de nós querermos fazer as coisas muito por força de vontade e desvirtuarmos a ação do sentimento da emoção, né? Então, hoje em dia, por exemplo, vende-se muito essa questão do desenvolvimento da disciplina a troco ou a custo de determinadas relações sociais ou de uma ação de diminuição, né, da qualidade de vida, ou das relações sociais, ou das relações familiares, né? Então, agindo justamente em contrapartida a isso, eu queria passar hoje a uma ideia de um desenvolvimento de uma disciplina para os estudos que vá no sentido contrário a esse já muito manifestado por aí, né? Sem essa ideia louca de que você tem de fazer abdicação de sua própria vida, né? Então, dentro disso, o que eu queria pautar era agora entrando justamente no campo da motivação. Basicamente, para você estudar, seja para um vestibular muito concorrido, uma coisa ali mais simples,
qualquer coisa que você se propõe dentro da sua vida, você precisa de uma motivação, né. E que quando falamos de motivação, quando falo de motivação, eu falo de todas as motivações no geral, todos os aspectos possíveis, seja aquela grande motivação, aquela motivação explosiva, ou seja, aquela motivação no sentido mais simples da palavra, né. Mas basicamente, voltando nesse aspecto da motivação explosiva, normalmente essa motivação não é algo que se mantém, por muito tempo, não é algo que se fixa. Enfim, para a concretização de sonhos e de objetivos verdadeiros, firmes, como aprovações em vestibulares, eh, ou aprovação no concurso, a realização dos sonhos, você precisa de uma motivação realmente firme, algo verdadeiro, que te conceda um propósito, que te conceda um ardor, te faça entender realmente por que você segue aquilo, né. Então, onde eu quero chegar é que basicamente essas motivações vazias, muitas vezes atreladas a esse aspecto da disciplina, ou ela vai te desvirtuar daquilo que você realmente queria, né? Ou ela não vai te permitir chegar aonde você quer chegar, né? Por quê? Basicamente, a motivação muito treinada à questão da disciplina, ela vai muitas vezes, por exemplo, um aluno que começa estudando pro ITA, normalmente ele começa a estudar pro ITA porque ele tem determinado apego com as matérias de física, matemática, química. Mas com o tempo e com a dificuldade do vestibular, um pouquinho desse ardor é consumido, tanto quanto, em razão justamente da dificuldade da disciplina que se exige para a aprovação do vestibular. Então, o aluno, de repente, ele não tem mais aquele ardor pelas disciplinas, né? Porque justamente ele teve que se disciplinar e que modificar a sua mente para aprender especificamente aquele assunto que vai cair no vestibular, né? Então, ou seja, causa uma mudança, uma desvirtuação daquilo que um dia você gostava, né. Então, meio até que você para de realmente estudar pelo prazer de aprender e passa, na verdade, não que você deixe de estudar, mas você passa a se dedicar exclusivamente a um propósito que é aprovação. Então você fica se preparando o ano inteiro para uma prova, né, é como se você não estivesse mais estudando. Está, né, de fato, mas é para critério de quesito de analogia, né. Então, dentro disso, o que eu queria propor, o que eu havia pensado, é que nós devemos construir uma motivação verdadeira através justamente dos sentimentos e da emoção. Não devemos pautar necessariamente essa motivação no sentimento, né? A motivação ela não deve ser sustentada no sentimento, porque os sentimentos são passageiros, né? Afinal, todos nós temos tendências naturais. E com as tendências naturais, eu quero dizer o quê? Basicamente, nós temos virtudes e vícios. Todos nós temos as nossas determinadas inclinações nas mais diversas situações da vida. Então, tem uma pessoa que vai lidar com a situação adversa na vida dela e ela vai confrontar na hora. Alguém vai, sei lá, alguém vai ofender ela, ela vai reagir de imediato. Outra pessoa pode simplesmente ficar reclusa a essa situação. As duas pessoas seriam atribuídas, uma de corajosa, a outra de covarde. E se analisarmos bem, um é virtude, o outro é vício. E basicamente é nisso que eu quero chegar. Virtudes e vícios e o desenvolvimento de um e justamente a extinção do outro de forma saudável e adequada, né? Justamente aí para os estudos e o alcance dos propósitos. Porque, basicamente, uma motivação verdadeira, ela é pautada justamente nisso, né. Uma motivação que se desenvolve de forma verdadeira, eu penso que ela seja pautada, dessa maneira. É justamente ele, então, no aumento ou no desenvolvimento das virtudes e na extinção daqueles vícios que nos impedem de alcançarmos aquele propósito desejado. Ou melhor, extinção daqueles vícios. Acho que eu falei vícios, perdão. Então vamos lá. Tem até um trecho interessante, é Paulo que fala, não lembro em qual carta dele, Bíblia, em que ele fala que a fé contribui para o desenvolvimento da virtude, e a virtude contribui para o desenvolvimento da esperança, e a esperança nunca decepciona.
Isso é muito interessante, porque eu quero pautar basicamente nessa mesma ideia. Como é que nós podemos, então, desenvolver uma virtude saudável e firme? Melhor, primeiramente eu vou pegar pelos vícios. Quando nós temos um vício, é muito difícil nós reconhecermos que o temos. Atualmente, por exemplo, verifica-se que há muitos vícios sociais que são muito pouco reconhecidos, né? Por exemplo, o próprio ato de pegar pegar o celular e abrir o Instagram automaticamente, toda vez que você está perto do celular, é um vício, né? Que muitas vezes nós não reconhecemos dessa maneira. Outra vez que a tela do celular acende e tem uma notificação, você tem que pegar ele. Também é um vício, né? Então, dentro disso, muitas vezes nós queremos extinguir esses vícios de forma quase que imediata. Nós não reconhecemos de fato a força que um vício tem na nossa mente. E achamos que podemos extinguir de forma imediata. Por exemplo, o Instagram está me atrapalhando. Eu vou apagar ele. Não é que não vá resolver, vai ajudar. Você deve fazer isso se estiver realmente atrapalhando. É uma boa. Eu concordo, já fiz. Né? Contudo, não é o fato solucionador. Isso apenas não vai bastar. Porque a sua mente, a nossa mente, como eu falei, nós temos tendências naturais. A tendência natural do ser humano é sempre buscar uma constante satisfação. Né? Isso não é difícil de se perceber. Ao decorrer do dia, a gente está sempre buscando se satisfazer das mais diversas formas. Seja pelo celular, seja pela alimentação, seja pelo diálogo, seja pela atenção. Né? São muitas as maneiras. Então, consequentemente, se você extingue um de imediato, você vai procurar outro estímulo fácil. Então, a questão é justamente trabalhar para que os vícios sejam não extinguidos, mas substituídos por outros estímulos que sejam virtuosos ou que contribuam para o desenvolvimento ali de uma virtude que vá te fazer alcançar seu propósito. Por exemplo, cara, tem um problema com o Instagram, tem um problema com o celular. Talvez, por exemplo, apenas um exemplo, que seja bom tu fazer, além de tu apagar o Instagram, baixa o Duolingo. Toda vez que tu pensar em pegar um celular, vai no Duolingo e faz uma tarefa. Tá criando um bom hábito ali. Por quê? Primeiramente, a tarefa no Duolingo ela vai ser algo laborioso. E normalmente algo laborioso, a recompensa dele é mais tardia. Consequentemente, cientificamente, não vou entrar muito no caráter da explicação disso, até porque eu não sei tanto, mas vai ser um prazer mais verdadeiro na conclusão da tarefa, por mais que seja simples, né? Do que é o prazer de entrar ali no Instagram e ver alguns videozinhos, né? E esse labor, você já está substituindo algo, consequentemente, é mais produtivo e satisfatório. E, consequente, como existe um labor, você vai entrar, vai fazer a tarefa, vai cumprir com o negócio, vai sair satisfeito e vai voltar para o seu propósito principal, né? Porque você alcançou a satisfação verdadeira ali. Essa satisfação verdadeira muitas vezes nos retorna ali ao propósito que nós recordamos. É tipo quando você está estudando um vestibular e você faz uma outra prova e você é aprovado nessa prova. Você não se satisfaz com isso? Não te faz crer, não te faz alimentar mais esse desejo de que você é capaz? Então fica de forma análoga. É uma pequena conquista, uma pequena satisfação do decorrer do seu dia e reforça os propósitos que você já tem. Bacana. Acerca das virtudes. Como eu falei, basicamente nós temos que trabalhar dentro dos nossos vícios para que nós possamos substituí-los por virtudes que vão nos auxiliar a alcançar os nossos propósitos. Sobre as virtudes que nós já temos, não tenho muito a tratar realmente disso, mas talvez seja sempre bom que nós façamos realmente um exame de consciência para, primeiramente, reconhecermos essas virtudes e nos orgulharmos dela. Não aquele orgulho ruim, pautado na arrogância, mas um orgulho verdadeiro de sabermos que todos nós temos determinadas qualidades e que isso já nos favorece de alguma forma a alcançarmos esses propósitos que nós temos. Então, é trabalhar essas virtudes todos os dias e realmente buscarmos uma satisfação nela, porque essa satisfação novamente renova o nosso propósito, assim como as pequenas tarefas laborais do dia a dia também renovam esse propósito por nos darmos este constante sentimento de capacidade, né? De que eu realmente posso agir e alcançar. É, Portanto, dessa maneira, eu concluo, né?
essa questão do voluntarismo e da motivação, de que a, a ação ou uma tentativa de criação de uma disciplina, muitas vezes, apenas por desejo, ou melhor, apenas por força de vontade, vai ser uma disciplina que nos vai ser danosa, de alguma forma, como eu exemplifiquei. E que, na verdade, uma disciplina, que nós podemos pautar o desenvolvimento de uma disciplina através de um exame de consciência, de evidenciação das nossas virtudes, de evidenciação dos nossos vícios e trabalho dos nossos vícios. Ou seja, alocando os nossos sentimentos, as nossas tendências naturais, de modo que nós possamos alocarmos e desenvolvermos as virtudes necessárias para alcançar esses propósitos, vai ser sempre muito mais benéfico, justamente no longo prazo, né? Tanto para o desenvolvimento dos estudos, quanto para o desenvolvimento de uma boa vida, de uma boa consciência e de ciência de si mesmo. Então, galera, era isso que eu tinha para falar. Não sei se ficou muito claro, espero que sim. Eu fiz um roteiro, eu podia ter feito um roteiro um pouquinho melhor, acho que vou me tentar no próximo a fazer um roteiro de que melhor, para que eu não me perca em alguns pontos. Mas agradeço a todos que viram até aqui. É realmente uma satisfação muito grande. Como eu disse a vocês, estarei postando mais 2 vídeos aí, né, falando de Quinho. Peço a vocês que deixem um retorno. É isso, galera. Muito obrigado. Até mais.